Meu nome é Josias Araújo, sejam bem-vindos a mais um vídeo no meu canal. Nós vamos fazer uma série de vídeos daqui para frente e eu queria compartilhar uma palavra. Está aqui no livro de Filemon, são cerca de 25 versículos, uma carta onde o apóstolo Paulo, no meio da sua prisão em Roma, ele escreve para o pastor Filemon. Primeiro ele começa com uma saudação. Paulo, prisioneiro de Cristo, aqui ele se apresenta, prisioneiro de Cristo Jesus, e ao irmão Timóteo, ao amado Filemon, nosso cooperador. Primeiro ele começa saudando ao seu irmão Filemon, dizendo que ele é prisioneiro de Cristo. O apóstolo Paulo escreve essa carta no meio da sua prisão, lá em Roma, do mesmo lugar que ele escreveu a carta aos Colossenses e também aos Efésios. E ele declara que ele é prisioneiro de Cristo, porque ele quer mostrar que ele se deu totalmente ao senhorio de Jesus e está disposto a padecer por ele sem hesitar. Fica também entendido que há um sacrifício, no mínimo razoável, para que Filemon também deveria fazer no tocante ao pedido acerca daquilo que o apóstolo Paulo iria fazer acerca de Onésimo, que também outrora estava preso, mas que o apóstolo Paulo pregou para esse filho, para este discípulo lá na prisão, o convertendo ele ao cristianismo. Aí o versículo 2 ele diz: a irmã Áfia, a Arquipo, nosso companheiro de lutas, e a igreja que está em sua casa. Os cristãos da igreja primitiva, eles tinham por costume se reunir nas casas particulares. Embora a carta tenha sido endereçada a Filemon, ela deveria ser lida por todos daquela comunidade, por todos daquela igreja. Ela é uma carta pessoal, mas ela também é uma carta pública. Ou seja, ela chegou até nós, então essa carta também, ela diz respeito a nós como igreja. Paulo evidencia aqui, no versículo 3 e 4, dou graças ao meu Deus, lembrando-me sempre de ti nas minhas orações, porque eu ouvi falar do amor e da fé que tens para com o Senhor Jesus e para com todos os santos. Aqui ele começa a fazer um certo elogio para o pastor Filemon, dizendo que ele conhece a fidelidade dele, conhece o amor para com todos os santos. Logo, ele também deveria ter esse mesmo nível de entrega, esse mesmo nível de amor para com Onésimo, que era um escravo, e que esse escravo havia roubado o seu senhor, havia roubado a Filemon. Ele tinha uma reputação, Filemon tinha uma reputação que deveria demonstrar, mesmo no caso de Onésimo, que havia roubado ele. No versículo 8, vamos ler: pelo que ainda que tenha em Cristo grande confiança para te mandar o que te convém. Aqui o apóstolo Paulo ele poderia ter recorrido à sua autoridade apostólica para que Filemon pudesse liberar ou pudesse perdoar a dívida de Onésimo. No entanto, Paulo mostrou-se relutante em usar essa autoridade, porque ele queria que a liberdade por parte de Filemon estivesse de acordo com os atos de bondade desse último. Então o apóstolo Paulo, ao invés de recorrer à sua autoridade apostólica, que ele tinha e muito sobre a vida de todos os pastores e de todas as igrejas que ele havia fundado, porém ele recorre à bondade do pastor Filemon. No versículo 9 ele diz: prefiro todavia solicitar em nome do amor, sendo que eu sou Paulo, o velho, e também agora prisioneiro em Cristo. Ou seja, ele tinha toda essa carga apostólica, e ele também já era velho, ele já tinha uma autoridade por ser de mais idade sobre os outros pastores e sobre todos os lugares que ele havia fundado algumas congregações. O versículo 10, peço-te por meu filho Onésimo, que gerei nas minhas prisões. O apóstolo Paulo pregou e Onésimo se converteu ao cristianismo ali naquela prisão. Onésimo era o filho espiritual de Paulo e por isso irmão espiritual de Filemon. Dessa forma, ele não poderia ser tratado de forma violenta. Ele chamava de filho porque Paulo foi capaz de levá-lo a se converter a Cristo, e ele chamava ele de filho e tornara-se um discípulo dele. Ele fazia parte da filiação espiritual. Mas veja só, versículo 11 diz: com o qual outrora ele foi inútil,
agora ele é muito útil a mim e a ti também. Paulo aqui reconhece que Onésimo cometera um erro e que talvez merecesse um severo castigo. Paulo acreditava firmemente na conversão de Onésimo. Um escravo fugido é caro e vale muito para Deus. Mateus 12, versículo 20 diz que ele não esmagará a cana quebrada e ele não apagará o pavio que fumega. O que isso significa? Que Deus olha para nós com olhar de compaixão, olhar de misericórdia. O apóstolo Paulo representa que o Espírito Santo, da mesma forma que ele olha para todos nós com olhar de compaixão, ele nos vê como um discípulo amado, ele nos vê como parte da sua família espiritual. Ele não esmagará a cana quebrada, a cana não será despedaçada, mas ela será restaurada para que haja sons musicais. Tem um provérbio bastante conhecido, que eu cito agora para você, que diz que quem toca o tambor não tem ideia de onde o som pode chegar. Aquilo que nós fazemos agora, aquilo que nós semeamos, aquilo que nós plantamos no reino de Deus, aqui nessa terra, nós não temos dimensão de onde essa semente pode chegar e pode alcançar. No versículo 18, diz assim: e se te fez algum dano, ou te deve alguma coisa, lança-o na minha conta. Eu acredito muito que o Antigo Testamento, ele é refletido no Novo Testamento. Aquilo que é ventilado no Antigo Testamento, ele é cumprido em Jesus Cristo no Novo Testamento. Aqui nós vemos que a figura de Paulo representa a figura de Jesus Cristo, aonde ele diz: se Onésimo te deve alguma coisa, põe sobre a minha conta. Será que não é o mesmo que Jesus fez por nós lá em Colossenses, capítulo 2, versículo 13, que diz: ele cancelou todo escrito de dívida que havia contra nós e ele removeu inteiramente, cravando-a na cruz. Esse foi o propósito de Jesus para toda a humanidade. Ele levou sobre si e rasgou todo o escrito de dívida que era contra nós, contra os seus filhos. E agora o apóstolo Paulo, ele está rogando, ele está pedindo para que o pastor Filemon libere o seu filho, porque ele vai ser, antes ele era muito inútil, ele fora inútil, mas agora ele é muito útil para o reino de Deus. E eu acredito que existem muitas pessoas que, embora lá atrás o seu passado foram muito inúteis, mas hoje são muito úteis para o reino de Deus. É dessa forma que nós cremos. Que Deus abençoe sua vida. Fique ligado conosco para mais vídeos aqui pelo nosso canal. Que você possa ativar aqui as notificações e se inscrever aqui no nosso canal. Se inscreva no canal Mava Vida Abundante. Se inscreva também no meu canal, Josias Araújo, que nós vamos também estar compartilhando com muitas outras reflexões bíblicas, teológicas, e fazer também alguns paralelos teológicos e trazer essa reflexão para os nossos dias de hoje. Que Deus te abençoe em nome de Jesus.